Por que as interpretações são diferentes? Nós temos que ter em mente que no nosso mundo existem duas forças, e se a gente quer acreditar em Deus, a gente tem que acreditar que existe Satanás. Porque uma coisa está ligada diretamente à outra. Existindo duas forças, o inimigo, por muito tempo, historicamente falando, a estratégia do inimigo qual era? Era simplesmente acabar com os seguidores de Cristo. Né? Acabar com os seguidores de Cristo, não foi possível, eles começaram a tentar acabar com a palavra de Deus. E vocês lembram que a palavra de Deus era o quê? Era queimada em praça pública, não era isso? As Bíblias eram todas queimadas. O inimigo logrou êxito em acabar com a palavra de Deus? De jeito nenhum. A palavra de Deus sempre foi perdurando com o tempo, por quê? Porque Deus não permitiu. Agora a estratégia do inimigo vai mudando. E o inimigo faz o quê? Não, eu sei que eu não vou conseguir acabar com a palavra de Deus, porque Deus não vai permitir isso. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a palavra de Deus e vou dizer que a palavra de Deus está certa. Mas tem algumas coisinhas que tem que ser lidas de maneira diferente. Que tem que ser lidas de uma forma distorcida. E essas coisinhas de forma distorcida, elas levam tanto à perdição quanto à não leitura. Por quê? Porque nós estamos procurando encontrar um Deus na palavra dele, que está aqui, e é um Deus que está aqui à disposição, só que nós não estamos conhecendo o Deus verdadeiro. E aqui eu não tô entrando no mérito se o Deus da Igreja Adventista é o certo, se o Deus da Igreja Assembleia de Deus é o certo. Eu não quero entrar nesse mérito. O certo é o Deus da Bíblia. Agora, se eu achei o Deus da Bíblia na Igreja Adventista, bom, permanecerei na Igreja Adventista. Essa é a minha certeza. Se algum dia alguém me mostrar que o Deus da Bíblia não está na Igreja Adventista, que a Igreja Adventista não segue aquela orientação que está na Bíblia, bom, eu vou ter que procurar uma outra religião. Eu vou procurar onde ele está, mas até hoje isso não me foi mostrado diferente. E o assunto do tema da lição dessa semana é talvez um dos mais importantes que diferencia as religiões. E daí vocês vão, mas a grande diferença é o sábado. Tudo bem, pode ser o sábado. Mas talvez a diferença mais significativa antes do sábado, é reconhecer os 10 mandamentos, ou a lei de Deus, todos os princípios divinos, como uma lei que ainda está em vigor. Porque se essa lei já não está mais em vigor, o sábado também não faz sentido. E a lição dessa semana vem tratando justamente disso. Será que quando Cristo morreu na cruz, Cristo cumpriu a profecia? Será que quando Cristo morreu na cruz, ele acabou com a lei? Será que isso faz sentido na Bíblia? Será que eu consigo encontrar na Bíblia exatamente não uma passagem, mas no contexto todo bíblico, dizendo que a morte na cruz liberou todos nós da lei de Deus? Dos 10 mandamentos? E sendo assim, se liberou das leis dos 10 mandamentos, será que hoje é possível matar? Será que hoje é legítimo adulterar? Porque os 10 mandamentos não são só o sábado. Os 10 mandamentos é o quê? Não matar, não adulterar. São 10. O que vocês acham? Vai, Marcos. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Vou ficar em pé para falar melhor. Nós encontramos certa dificuldade porque Paulo escreve coisas difíceis que aparentemente são contraditórias. Por um lado ele escreve: anulamos a lei? Não anulamos a lei. A lei é boa, justa e santa. De outro lado ele escreve: nós não estamos mais debaixo da lei. Cristo nos libertou da lei. Parece coisas contraditórias o que Paulo diz, mas nós devemos ter em mente o seguinte: a lei, ela tem 2 aspectos. Primeiro, ela prescreve os princípios, as regras de comportamento, que são o núcleo desses princípios morais, está lá em Êxodo 20, são os 10 mandamentos. E o outro aspecto, ela condena, ela tem a sanção, ela tem a penalidade. Então, o que Paulo quer dizer quando ele diz que nós estamos libertos da lei, é que Cristo na cruz do Calvário nos libertou da condenação da lei. Nós continuamos sendo pecadores,
pela lei nós deveríamos ser condenados à morte eterna. Só que Cristo, pelo seu sacrifício, nos libertou dessa condenação. Só completando, Marcos. Até a morte de Cristo, nós estávamos condenados. E se Cristo não morresse na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos. Então, agora todos têm condição de não ser condenados se aceitar a minha morte. Só completando. Cristo, ele nos liberta então da condenação, mas isso não quer dizer que a lei foi revogada. Nós não somos libertados de cumprir a lei. Porque a lei em si, ela dá princípios que são princípios de amor, de felicidade. Nós cumprimos a lei por amor e não para a nossa salvação. Mas o salário do pecado, como Moisés falou, é a morte. Está claro. Ao pecarmos, nós merecemos a morte. Toda lei tem uma sanção, o Marcos disse. Se eu sou pego em alta velocidade, eu vou receber uma multa. Mas se o policial que me parou para me penalizar disse, olha, hoje eu não vou te aplicar a multa, hoje eu vou deixar tu passar, ele me libertou do cumprimento da lei? Não, eu preciso continuar cumprindo a lei, porque se eu for pego semana que vem, eu vou pagar a multa. E o caso da lei de Cristo é muito semelhante. O fato é que o salário do pecado é a morte. Cristo morreu para pagar o salário do pecado. Mas o pecado deixou de existir? Não tem como o pecado deixar de existir, porque senão esse Deus não é justo. Esse Deus não é correto. Se Deus abolisse a lei na cruz, ele não seria íntegro e correto. Porque por que a lei é importante para nós hoje? Além de ser um prazer seguir a lei, além de ser um caráter orientador, por que a lei é importante? Porque se não fosse pela lei, não existiria pecado. E se não existisse pecado, o que aconteceria? O que nós estaríamos fazendo aqui nessa terra ainda? O quê? Nós estaríamos aqui fazendo o quê? Deus já teria voltado e teria nos libertado de tanta dor, sofrimento, tanta perdição. Então nós temos que ter em mente que a lei, ela serve como um elemento que nos dá a base da nossa relação com Deus. E agora sim, nós estamos percebendo que se a lei não foi abolida quando Jesus morreu, que Jesus trouxe a graça para nos libertar da condenação da lei, agora sim, todo dia eu tenho a lei para me mostrar, será que eu estou ou não estou no caminho certo? A lição diz o quê? Ela serve de aio. O que é um aio? É um... Professor? Professor, guardião. É um tutor. Né? Que vai estar ali nos guiando qual o caminho a seguir, né? Nos guiando no caminho a seguir. Então agora eu começo a perceber que a lei é uma bênção na minha vida. Apesar de que a lei ela é dura. E vamos concordar e vamos... Queres falar? Na realidade, a lei não é acusada de ter sido mudada o geral da lei, mas principalmente o sábado. E o sábado é quem foca o Senhor como Criador. Então, o ataque sempre foi a Cristo no céu, quando ele nasceu, e agora no quarto mandamento da lei de Deus. Porque se nós conversarmos e dissermos assim, a lei foi mudada, então dá para matar, roubar. Não, não dá. Mas o sábado foi mudado. Então o ataque é contra a pessoa de Jesus Cristo na representação dele no sábado, como Criador. O que ela colocou foi o seguinte, na verdade a discussão das outras denominações não é sobre a lei. A ideia de que a lei foi abolida é só para justificar a abolição do sábado. Tá? E o que eu queria dizer para vocês aqui é o seguinte, tudo bem, a abolição do sábado, a abolição da lei, mas por que a lei incomoda tanta gente? Por quê?
lendo o que está nos 10 mandamentos, pegando os princípios bíblicos, por que que a lei incomoda tanta gente? Porque ela dita uma regra, mas é tão somente isso. A gente não gosta de regra. Não, a gente não gosta de regra quando a gente tem que cumprir. Mas quando os outros têm que cumprir para nós, a gente gosta. Daí a gente quer aplicar. Não é isso? Mas por que a lei incomoda tanta gente? Porque a lei mostra o quanto nós somos pecadores. Porque a lei mostra o quanto nós somos insignificantes com relação à nossa salvação. Que nós não temos poder nenhum. E nós gostamos de achar, não é verdade? Nós gostamos de achar que não, eu estou fazendo tudo certinho, então eu mereço a bênção de Deus. E eu refleti muito essa semana, pensando assim, pô, mas a Isabela, ela veio bem, com saúde, que bênção, né? O que eu fiz para merecer isso? E a conclusão que eu cheguei, eu não fiz nada. Eu não mereço. Eu e a Márcia não merecemos isso. Ah, mas vocês estão tentando. Tá bom, a gente está tentando. Mas mérito nenhum. Porque ao mesmo tempo que a gente está tentando, a gente está caindo. E a lei agora está nos mostrando que a gente vem caindo. E se a lei não nos mostrasse que a gente vem caindo, o que aconteceria conosco? A perdição. Não adiantaria tentar mais. Porque a gente teria certeza de que o mérito está em nós e não em Cristo. E ao cairmos e ao entendermos que a lei mostra a nossa imperfeição, a gente reconhece o quê? A dependência de Deus. Reconhece a dependência da cruz de Cristo. E se não fosse pela cruz de Cristo, a gente deveria morrer. Eu vou fazer uma pergunta. E a lição vem falando sobre isso. Você acabou de dizer a respeito de nós, né, guardarmos a lei e a graça. Por que eu guardo a lei se eu não preciso fazer nada para me salvar? Vamos é uma pergunta no caso. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 6, verso 15. Quem tem Romanos 6, quem está em casa, abra conosco também, Romanos 6, verso 15. Romanos depois de Atos ali, dos Evangelhos. 6, verso 15. Alguém pode ler para nós? Espera só um pouquinho, Pega o microfone. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Vejam bem, o Moisés fez uma pergunta. Tá bom. A lei a gente está discutindo e a graça. E daí o que Paulo vem dizendo em Romanos? Ele faz até uma pergunta assim meio coloquial, né? E daí? O resultado de tudo isso? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Ele pergunta e ele dá a resposta. Por quê? O que ele está respondendo aqui? O que é a graça para nós, Moisés? Eu não tenho que guardar a lei para me salvar. Eu não tenho que fazer nada, que nem tu disse, da tua filha ter vindo com saúde. A gente não merece, porque Deus fez isso por amor, é de graça. E a única coisa que eu tenho que fazer é aceitar esse sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Só, mais nada. Mas o então, resto vem da consequência. Mas então por que eu tenho que guardar a lei? Por que eu... Na realidade, a lei traz a felicidade ao ser humano. A lei traz a felicidade ao ser humano? Nós somos felizes guardando a lei? Exatamente. Se tu fores cumprir todos os 10 mandamentos, tu não vai ser uma pessoa infeliz, e sim feliz. Com exceção da morte de Jesus, aquilo que está relatado nos evangelhos, com exceção e nem a morte de Jesus, mas sob os olhos humanos, com exceção da morte de Jesus, o que está relatado nos evangelhos, Jesus era uma pessoa triste, infeliz. Jesus trazia felicidade onde passava, não era isso? Jesus, da onde vinha a felicidade de Jesus? Do Pai, da relação com o Pai dele, né? Com o nosso Pai, com Deus. Essa relação com o Pai dele, o que Jesus fez com perfeição nesse mundo? Guardou a lei, não foi isso? Notem que Jesus, em vários momentos, e agora vem, a lei é um fardo.
para alguns, e até pode ser. Mas Jesus, em vários momentos, ele tirou o fardo de si, quando precisava, e buscou aonde a segurança, a base para guardar a lei? Em Deus. E daí nós agora estamos tentando guardar a lei no nosso, entre aspas, legalismo, né? Porque a gente acaba guardando a lei, impondo aos outros, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A religião adventista é a religião do não pode, não é essa? Não pode ver TV no sábado, não pode usar joias, não pode descumprir o sábado. E quando na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia está dizendo, olha, peguem as coisas as orientações que Deus está dando, e esses princípios são a lei de Deus, as leis de Deus. Não é a religião do não pode, pelo contrário, é a religião do pode ao lado de Deus. Agora, se Deus está te dizendo, cuidado com a distração no sábado, né? Cuidado com os negócios que não são bem legais, façam as coisas do jeito mais correto, ame ao... porque ele sabe que aquilo vai nos prejudicar. Pois é o que dizia a Marli. A lei nos traz felicidade, porque o que é a lei? A lei reflete o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? O amor. E quando eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, eu guardo os seus mandamentos. Felipe, é como num casamento, num namoro, principalmente no namoro, né? A gente faz as coisas porque a gente ama a pessoa. Se o namorado falar assim, não vai em tal lugar porque eu não gosto, tu não vai, porque tu gosta tanto dele que tu faz aquilo por amor, né? Não é uma obrigação você fazer aquilo ali, você está fazendo realmente por amor. É a mesma coisa a lei. Quando a gente ama a Deus, porque Ele nos amou primeiro, nos trata bem e quer o nosso melhor, a gente vai fazer tudo para Ele, né? Depois que a gente é pai ou mãe, que a gente constitui uma família, eu acho que a gente, pela vivência, né? Cada lar tem suas regras, tem a sua lei, isso não pode, eu não gosto disso, não é pra fazer aquilo. E qual é o amor de Deus por nós? É o mesmo amor do pai, melhor, né, do que o pai e uma mãe. Se teu filho errasse, o que tu ia fazer? Corrigir ele. E ao mesmo tempo, tu não vai odiar ele, não vai punir ele fisicamente, tu vai amar ele igual. Por exemplo, né, que nem tu falou, nós não precisamos fazer nada para que Deus nos ame, né? Que Ele nos ama incondicionalmente. É um amor de pai e mãe. O que teu filho faz para te amar ele? E nada. Né? Agora o Felipe tem a filhinha, né? O que ela faz? Ela respira, pulsa, né? Faz as suas coisas, né? Isso faz com que teu amor diferencie alguma coisa? Não faz nada, né? Então, acho que quando a gente tem a maternidade, a gente entende um pouco do que Deus fez por nós, né? O nosso amor. O que eu queria dizer, assim, é que a lei, quando a gente fala em lei, em orientação, a gente vê quão pecadores nós somos, né? E cada um aqui pode olhar, não é o fato de estar aqui na igreja, não é o fato de... o nosso telhado é de vidro. Nosso telhado é de vidro. Não tem, por mais perfeito que eu acho que eu seja, ou que eu pretenda ser, eu não sou. Eu não sou. A minha mente é pecadora, a minha natureza é pecadora. E agora, nós temos... Não é por isso que eu vou aceitar o pecado, eu vou tentar mudar sempre. Eu vou tentar, e não sozinho, com Deus, né? Deus vai mudar o meu ser. Agora, tem um verso que para mim é muito emblemático, porque quando a gente pensa em pecado em lei, em legalismo, em dificuldade, em não mérito, fica muito difícil. A não ser que eu coloque esse fardo nas mãos de Deus, é um fardo pesado demais. Eu mereço a perdição. Agora, Paulo vem dizendo o seguinte: se acalmem, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, não importa quão longe vocês foram. Não importa. Não importa o que vocês fizeram. Basta uma decisão para vocês serem merecedores da graça. Porque é de graça. Basta uma aceitação. E agora, a partir dessa superabundância da graça, eu tenho a oportunidade de mudar o meu viver.
E essa graça que eu recebi de graça, né, esse benefício que eu recebi imerecidamente, ele tem que gerar uma transformação. Eu tenho que reconhecer em Cristo o doador de toda a graça. Eu tenho que reconhecer em Cristo aquele que mudou o meu ser, aquele que vai me levar para o céu. E aquele que vai me levar para o céu, ele está dizendo, olha, tem uma série de princípios e orientações que é melhor vocês seguirem. Porque se vocês não seguirem, vai ser pior para vocês. E mesmo assim, se vocês quiserem seguir e não seguirem porque vocês não conseguiram, eu vou dar um jeito, eu vou ajudar vocês a vocês seguirem. Porque o mais importante para mim não é vocês seguirem os meus mandamentos. O mais importante para mim é vocês me aceitarem como salvador de vocês. E andarem comigo. Irá guardando os seus mandamentos. Não é algo que eu tenho que fazer forçado, que eu tenho que me esforçar. É uma consequência do meu andar com Cristo. Consequência do meu andar com Cristo. E vejam que tem uma passagem em Romanos que Paulo vem falando do miserável homem. A gente leu isso essa semana, a gente não vai ler, mas é Romanos 7, de 13 a 25. E ele vem descrevendo um homem miserável, né? Que quer fazer o certo e não consegue fazer o certo, né? Que seus órgãos não permitem ele fazer o certo, que ele tenta ser bom e não consegue. E daí a discussão da lição dessa semana é pensar, tá, mas esse homem o que é? É uma pessoa convertida ou é uma pessoa do mundo? Não, é uma pessoa convertida. O nosso desafio diário é perceber o homem miserável que nós somos. Agora, esse homem miserável, a partir da nossa percepção humana, nós temos que entender que essa miséria toda, ela se acaba quando o quê? Quando Cristo está em nós. E daí eu não posso viver a minha miséria diariamente, o meu sofrimento diariamente. Eu não posso ser uma pessoa amargurada, uma pessoa triste porque eu sou cheio de pecado. Não. Eu sou uma pessoa transformada e feliz porque eu sou cheio de pecado, mas Deus, na minha relação diária, está me mostrando, não, peraí. Não, por que tristeza? Eu morri por ti. Eu já resolvi o problema. Não estás mais sobre a lei, sim sobre a graça. A lei continua te orientando. Mas abre o teu olho porque eu estou aqui do teu lado. E agora nós chegamos, né, na finalidade da lei. Qual é a finalidade da lei, então? Nos mostrar onde nós estamos errando, mas ela não nos salva. A lei é o nosso espelho. A lei nos salva ou não nos salva? Pera aí, fala aqui. Ela nos mostra que estamos sujos e daí ela não nos limpa. Quem limpa é nós mesmos. Então, com a graça e o sangue de Cristo é que nos limpa do pecado. Eu gostei muito desse exemplo, dessa analogia. A lei é um espelho. Só que agora, se eu estou dizendo que o espelho foi abolido, como é que eu vou ver se eu estou limpo ou se eu estou sujo? Como é que eu vou identificar a minha necessidade de Deus? Como é que eu vou reconhecer que o meu Deus criador, o Deus da criação, que criou o mundo em 6 dias e fez o 7º dia o descanso, o dia de sábado, né, que o santificou, como é que eu vou reconhecer que essa continua sendo a orientação de Deus? Porque o mundo todo, ou grande parte, a grande maioria do mundo, ele está indo para um caminho contrário, não é isso? Para um caminho diferente. E será que nós somos tão, em número pequeno e tão diferentes que estamos errados mesmo? Será que não, a maioria não está certa nesse caso? Será que a maioria não está certa nesse caso? O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que a maioria serão salvos ou é uma minoria? Minoria? Deus não queria salvar a maioria. Deus quer salvar todo mundo. A graça está para todo mundo. Era a grande discussão do povo judeu, né? O povo judeu achava que cumprindo os seus mandamentos, ele estava apto para receber o benefício da salvação. E Paulo vem o quê? Vem dizendo, peraí, vocês estão no caminho errado, essa lei de vocês aí não salva ninguém. A graça que está disponível tanto para os gentios quanto para os judeus. Agora, se vocês querem cumprir a lei em razão da graça, bom, agora está certo. E os gentios
A graça somente bastava, mas tinha que ter o passo seguinte, que era o quê? A crença na orientação divina. Portanto, Walter, a lei mostra apenas que somos pecadores e que dependemos da graça de Cristo. Isso é a lei. Apenas mostra o quanto nós somos pecadores e que a única forma de solução para o pecado está na graça de Cristo. Essa é a função da lei. Entende? Porque por mais que você sempre vai pecar, porque a lei mostra o quão humano você é por você ser pecador. E muitas vezes quando a gente esquece disso e passa a querer guardar a lei por guardar como um legalismo, entende? Não tem função nenhuma. Ela deixa de existir porque no momento que você acha que está guardando a lei, você corta a dependência de Deus. Você simplesmente se desliga dele e começa a trazer para você, não, eu posso vencer o pecado. E a realidade é essa. A função da lei é mostrar que somos sempre pecadores e sempre dependeremos da graça de Deus. O Walter fez um resumo aqui importante na lição dessa semana. Para concluir, eu queria só assim, porque conceitualmente, né, doutrinariamente, a gente chegou a uma conclusão. O Walter concluiu. Agora, na prática, essa conclusão doutrinária tem que mudar coisas na minha vida. Eu não posso ter só um conceito de que tá bom, a lei é um espelho, mostra o meu pecado, é dependência de Deus. O que eu preciso fazer na prática? Eu preciso amar a Deus e amar o próximo sobre tudo. Amar a Deus e amar o próximo, esse é o mandamento principal. Eu preciso entender que eu tenho que buscar em Deus a mudança do meu viver. A dependência de Deus. Se eu não reconhecer a dependência de Deus, não adianta, esquece a lei. Se eu não entender que eu sou dependente de Deus, para que guardar a lei? Para quê? Daí é um fardo mesmo, é uma dificuldade. Agora, se eu entender que Deus é o meu mantenedor, é o meu salvador, é o que possibilitou a graça, bom, agora sim, eu vou guardar a lei. Exatamente. Tá? Eu vou guardar a lei como de uma maneira assim, normal, de uma maneira natural, como o Marcelo disse. Sem perceber. E às vezes percebendo, porque a lei vai nos mostrando o pecado, mas percebendo com alegria. Que Deus toque o nosso coração, mude o nosso viver, e que Ele possa fazer em nós novas pessoas dependentes dEle, e que essa conversa aqui seja um dia uma conversa que a gente vai ter no céu. E a gente lembra aquela lição da escola sabatina, aquilo ali mudou a minha vida, e a partir dali Deus foi o Senhor das minhas ações. Tá? Deus nos abençoe.